Faminto é um quadrinho da Marvel de 2013, escrito pelo Joshua Hale Fialkov e as artes do Leonard Kirk. Ele é uma história relativamente curta, em 4 edições, mas que no final desencadeia para uma outra saga que não vem ao caso. O personagem principal é o vilão Galactus, o Devorador de Mundos, mas nessa versão da Terra do Universo Ultimate, o herói da história é o Rick Jones, que originalmente estava na primeira revista do Hulk. Ele invade um campo de testes científicos militares e, pro azar dele, bem nessa hora, uma bomba experimental de raios gama explode. E quem resolve aparecer para salvá-lo é um tal de Dr. Bruce Banner, o Hulk. Ele consegue empurrar o jovem para uma trincheira, mas acaba sendo atingido por esse raio gama e fica verde. O Rick Jones ainda aparece em várias outras formas, ele já foi o Bucky, já foi o Hulk em um dos contos What If, mas nesse quadrinho que eu vou falar ele é uma espécie de entidade cósmica, um arauto escolhido pelo Vigia para salvar mundos. O quadrinho já começa com eles questionando por que dele ter sido o escolhido, pois ele não tinha nada de especial em relação a outros humanos. Ele simplesmente começa a brilhar no quintal e acorda 6 meses depois, com poderes. Só que o nome do quadrinho é Faminto, e apesar de não precisar mais se alimentar, ele anseia por comer um hambúrguer, porque aparentemente superpoderes não tiram olho grande. Só que assim que ele vai pedir um hambúrguer numa rede de fast food, o Vigia entra em contato com ele e o teletransporta para o meio do universo. Mais precisamente para o meio de uma batalha entre duas raças alienígenas, os Kree e os Chitauri. Algo que é legal de destacar é que a Marvel sempre soube fazer isso muito bem em relação à DC, desde o início, por exemplo, de ter heróis mais mundanos, com problemas mais reais. Apesar de ter superpoderes, ter que enfrentar inimigos superpoderosos, ele tem preocupações tipo as nossas. Ele quer comer, ele quer ir para casa e ele se preocupa com quem retirou o lixo para a rua nesses meses em que ele ficou desacordado. E a todo momento ele conversa com o Vigia em pensamento, alegando que ele é o cara errado para a função, pois ele só queria ser alguém normal. O que nos remete à frase do Gandalf em Moria, de que nem tudo a gente pode decidir, só nos cabe decidir o que fazer com o tempo que nós temos, ou seja, fazer o melhor que a gente pode com a nossa realidade. Mas voltando à guerra, o Galactus aparece em meio ao conflito entre essas duas raças e eles até tentam um acordo de trégua, mas os Chitauri preferem ver os adversários queimando mesmo que isso os mate. Aí o Rick Jones resolve agir, explode uma frota do Galactus, só que com isso o tempo desata e realidades entram em colapso. Nesse momento a gente vê uma página muito legal mostrando alguns dos personagens que ele já foi durante todos os tempos da Marvel. Só que a explosão acaba chamando ainda mais a atenção do inimigo, pois ele se alimenta disso. Aliás, podemos fazer um paralelo com o consumismo, pois é o que a sua frota repete o tempo inteiro. Consumir, consumir. E nos faz voltar ao início, quando ele queria consumir um hambúrguer numa fast food, mesmo não sentindo mais fome. Uma pequena alfinetada no modo de vida e da publicidade americana. Consumir, consumir. Só que eles também falam fundir e servir, e assim retornam ao corpo do seu mestre. Sua frota é parte dele, tipo os Megazord dos Power Rangers. E é aí que um outro arauto mais antigo entra em ação. Ele sente as coisas, sente as energias e a morte se aproximando. Ele é o surfista prateado que estava filosofando deitado em sua prancha olhando estrelas. Os pensamentos dele nessa cena lembram muito do Dr. Manhattan em Watchmen. Embora o surfista prateado seja um herói muito mais antigo, até faz sentido, porque esse quadrinho saiu só há 10 anos. O Rick Jones consegue convencer os Chitauri a salvar a vida de um Kree ferido em batalha quando o Galactus aparece e começa a destruir tudo. Até o Rick Jones seria destruído, mas o surfista lhe salva no último momento. E aí juntos eles pensam em afastar o inimigo, mas o surfista não sente maldade nele. Ele não tá tentando matar milhões porque ele é mau. Ele tá porque ele tá desesperado, porque ele tá com muita fome, porque algo o deixou nesse estado. O vilão pega o surfista e o Rick Jones fica com a prancha e tenta ajudar o pessoal a evadir. Só que ele vê os Kree abandonando tudo e vai tirar satisfações. Não só eles estão saindo fora, como eles acionaram um raio que mata milhões dos Chitauri que estavam na superfície de um planeta próximo. E isso na tentativa de deter o Galactus, que obviamente dá errado, porque ele fica mais forte ao ser atingido por essa energia. Vale dizer que o líder dos Kree é um tal de Ro-Nan, e a aparência é o mesmo daquele que é o vilão dos Guardiões da Galáxia, só que de outra realidade, porque sim, Marvel, multiverso e tal. O Rick Jones teletransporta para salvar o surfista e eles vêm parar na Terra,
óbvio. Na Ilha das Bahamas, na praia, que faz todo sentido levar um surfista pra praia. Só que sem querer, parte da frota do Galactus atravessa junto o portal e começa a tocar o terror por aqui. Até aí deu tudo errado, ele não conseguiu salvar a vida dos alienígenas lá nos outros planetas e ainda trouxe o inimigo pra casa. Nesse momento a história corta pro Capitão Marvel, ou Mar-Vel, como ele diz ser o correto. Ele é um Kree disfarçado de humano que está aqui na Terra. Ele sonha com seu planeta natal, Hala, e com sua esposa e filho, que ele deixou lá. Ele conta que deveria ter destruído a Terra, mas na verdade já salvou. E ele está se aprontando para partir em uma missão tripulada que vai colonizar Marte. Essas coisas de bilionários que preferem começar tudo do zero em outro planeta, ao invés de salvar esse aqui. Só que ele sente o Galactus e parte para as Bahamas. O surfista prateado e o Rick Jones estão enfrentando os invasores quando o Capitão Marvel chega com uma arma gigantesca e salva o dia. O Capitão Marvel diz que se aquele ali, o Rick Jones, é o escolhido do Vigia, ele ainda tem muito a aprender. Quando o Jones descobre que o salvador do dia é um Kree, conta a ele que o povo dele matou milhões de inocentes tentando derrotar o Galactus. E a isso o Capitão responde que para deter esse mal, ele queimaria milhões de mundos. E essa é a lógica de Watchmen aparecendo mais uma vez, matar milhões para salvar bilhões. Como se a destruição que eles tanto lutam para deter fosse a única saída. O Rick Jones está cansado dessas tantas responsabilidades e poderes que ele nem queria, e ele vai embora se teletransportando para perto da sua casa no Queens, em Nova York. Só que ao passar perto da casa de um tal de Peter Parker, ele entra em choque, pois além de ver que ele estava morto, ele era o Homem-Aranha. Se tu não sabia, desculpa. A Mary Jane aparece por ali e diz que o Peter sempre achou que o Rick estava destinado a fazer grandes coisas. Ele pensava até aí que não, mas aí decide que realmente, se o Homem-Aranha falou, ele precisa fazer. O famoso com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mais uma vez, por conta de alguém que morreu. Dessa vez, o próprio Homem-Aranha. Nesse meio tempo, o surfista prateado tá lá em outro planeta com o Capitão Marvel e eles vão até as naves Kree e o surfista descobre que na verdade foram eles, os Kree, que criaram o Galactus. Era para ser uma arma a favor deles, mas acabou saindo de controle e condenou o universo inteiro. Eles entram em batalha contra o inimigo e aparentemente estão se dando mal. O Rick Jones aparece para ajudar e quando ele vai ser atingido, o Capitão Marvel o empurra e sofre um ferimento mortal. Eles conseguem se teletransportar com ele para o seu planeta natal, Hala. Ele conta que a sua armadura possui uma espécie de ogiva nuclear que talvez possa deter o vilão e morre. E mais uma vez alguém tenta salvar o Rick Jones e acaba se dando mal, tipo o Hulk na primeira vez. Só que o Rick fica sentido e veste essa armadura, agora ele se chama Capitão Marvel. Para resumir o final, ele precisa decidir se ele mata milhões e com isso salva todos dessa entidade ou se há um outro jeito. Claro que ele descobre uma segunda alternativa na qual talvez só ele morra. O Vigia o avisa que é para esse momento que ele foi criado. Ele consegue vislumbrar que como o Galactus já destruiu boa parte do universo, ele consegue explodir em energia e se teletransportar para um lugar já destruído, onde ninguém morreria com essa explosão. O Ronan e o surfista ficam conversando sobre o quão corajosos foram o Capitão Marvel e o Rick Jones. Já o Rick Jones levou o vilão para uma outra dimensão e agora ele está vindo para um lugar com mais energia nessa galáxia. Claro que é a Terra. Mas o Vigia o alerta que isso não é problema dele, que ele vai entender mais adiante. E assim termina a história, com Galactus muito ferido, precisando se alimentar e vindo para a Terra enquanto fragmentos de sua frota repetem consumir. Não que eu tenha achado essa história tão interessante, mas ela reforça isso que a gente tende a achar que não está pronto para grandes feitos. E também isso de querer mais e mais. Faminto é um título adequado porque ele retrata alguém que tem poder e quer ser normal, ou seja, faminto por um hambúrguer e por ter uma vida mais real, enquanto uma entidade quer sempre consumir mais. Isso que a gente sente de sempre querer ter mais, querer subir e acaba não percebendo que a gente já tem bastante para aproveitar. Tipo, já tenho um bom emprego, mas eu quero ganhar mais. Eu já tenho um carro, mas eu quero um melhor. Eu sou sócio de uma grande empresa, mas eu quero ampliar, expandir, fundir, consumir, etc. Só que mais dá mais trabalho, menos tempo, menos saúde e menos lazer. E aí a gente fica nessa ansiedade de querer mais e mais e mais para atingir, depois de não sei quanto tempo, uma estabilidade, quando já não tiver tanta energia para aproveitar plenamente. Fica aí a reflexão e vou deixar nas sugestões aqui um quadrinho do Alan Moore, a história do Marvel Man, que revolucionou tudo nessa indústria de quadrinhos e também fala sobre o quanto superpoderes poderiam desequilibrar o mundo como ele é. Valeu!